Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 22. Amém? Diz assim a palavra de Deus: a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Amém? Foi isso também que você leu? E você crê que essa é a palavra de Deus? Amém? Eu vou ler então pela segunda vez, preste muita atenção. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Amém? Coloca a tua Bíblia sobre o teu assento agora. Coloca as tuas mãos sobre o teu coração. Feche os teus olhos agora e fale para Deus o que você veio buscar nessa manhã na casa do Senhor. Fale para Deus como é que está o teu coração. Diga para Ele que você está aqui para glorificar o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala de uma forma poderosa, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, no nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda bem forte ao Senhor nessa manhã. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Toma o teu assento e já olhe para essa pessoa que está do teu lado. Olhe bem nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo, tá bom? E você também não converse com essa pessoa. O que é a fé? Amados, a fé é basicamente tudo aquilo que você acredita. Basicamente isso. Agora, há diferentes formas de acreditar, e até mesmo dentro da casa do Senhor há pessoas que acreditam em algo e outras que não dão muita atenção. Esse caso aqui do apóstolo Paulo, ele fazendo esse comentário para a igreja de Roma, algumas pessoas acreditavam que poderiam comer certos alimentos, outros achavam que não deveriam comer. Alguns faziam diferenças entre dias, entre festas, outros já não faziam tanta diferença. Então o apóstolo Paulo diz: olha, o mais importante é aquilo que você acredita, você colocar em prática. O mais importante é isso. E que nas tuas atitudes você demonstre a tua fé. Se você acha que deve comer algo, coma, mas é necessário que você tenha certeza daquilo que você está fazendo. Nunca faça algo em que você tenha dúvida. Duvidar já é pecado. Se você realmente crê que você pode vestir uma roupa A, ou colocar um brinco, ou pode ter cabelo grande, ou ter cabelo pequeno, se você não tem dúvida a respeito desse assunto, fique tranquilo. Agora, se você tem dúvidas, é melhor que você não faça. Agora, se você tem certeza daquilo que você está fazendo, então você pode ficar tranquilo. Ainda na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14 ainda, vamos ver o versículo 2. Ele vai dizer assim: um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come,
porque Deus o acolheu. Versículo 5: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Vamos colocar, por exemplo, o período de Natal. Para muitos estudiosos da palavra, muitos dizem que o Senhor Jesus Cristo não nasceu no período de dezembro. Nós sabemos, amados, que o próprio Papai Noel, essas crenças da árvore de Natal, era das religiões pagãs. Nós sabemos disso. A árvore de Natal, o Papai Noel, tudo isso veio das religiões pagãs. Então, há pessoas cristãs da igreja, dentro da própria igreja, há pessoas que gostam do período de Natal, outras que tanto faz, outras até nas suas casas tem a árvore de Natal, colocam aqueles pisca-pisca, né? A minha opinião, amados, é que tanto faz você colocar ou não. O mais importante é que Jesus Cristo nasceu. Se foi em dezembro, se foi em janeiro ou fevereiro, o mais importante é que ele nasceu. É ou não é? E se você se lembrar de mim e me der um presente de Natal, você pode ter certeza que eu vou receber. Para mim tanto faz, tá bom? Mas há pessoas que, se você falar do período de Natal, é tudo comércio também. É uma bênção, Natal, Ano Novo, é um período diferente, sim ou não? Tudo, a gente já sente que dezembro é um mês bem diferente, porque as pessoas recebem o 13º e já fazem também os seus planos para o ano que vai chegar. Quem acredita assim? Então, se você acredita dessa forma, olha, não vai ter dificuldades para você. O mais importante é até uma oportunidade de você pregar a palavra de Deus, porque vai reunir a família, pessoas que faz tempo que você não vê, da tua própria família, no período de Natal, vão se reunir. Aí você vai poder pregar sobre Jesus Cristo, nascimento do Senhor Jesus. Então, tem pessoas que fazem esse tipo de separação. Para mim, não faz diferença. Para mim, não faz diferença. Para mim, é bênção. Eu não vejo tanta dificuldade nisso. Só que, claro, tudo isso, o próprio Papai Noel, a árvore de Natal, tudo isso veio de festas pagãs. Você tem que saber separar, né? Se você vai colocar uma árvore de Natal na tua casa ou não, aí depende de você. Você tem que ter convicção daquilo que você está fazendo. Pastor, para mim não faz mal nenhum. Então, fique tranquilo. O mais importante é isso. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto, amados, ele está falando que há, até mesmo dentro da casa do Senhor, diferentes fés. Tem pessoas que acreditam que pode vestir uma determinada roupa, e tem pessoas que acreditam que não deve. Tem igreja que é mais careta, podemos dizer assim. Tem igreja que é mais moderna, mas o mais importante, amados, ninguém pode esquecer nunca, é a base da igreja, que é Jesus Cristo. O mais importante é que você entregue a tua vida para o Senhor Jesus e tenha Ele como teu Salvador. Essa é a base da nossa fé. Isso aí não pode mudar. A base é essa. Se você acredita que deve vestir uma roupa ou não deve, aí é você e Deus. Amém? Então vai ter as diferentes amostras de fé de cada pessoa. Mas veja bem, há pessoas que elas entram na igreja para buscar uma cura. Elas querem uma cura. Outras, elas vêm na igreja para buscar por um emprego. Elas querem que o seu filho saia das drogas, e elas usam a sua fé. E quando você usa a tua fé, o que é que vai acontecer?
você vai receber a tua bênção. Vamos começar dando esse primeiro exemplo, então. Evangelho de Mateus, amados, procure aí. O primeiro estágio da fé, a primeira fase, né? É a fé para receber a bênção, para receber a cura, receber o livramento. Evangelho de Mateus, capítulo 15, procure aí. Capítulo 15, versículo 21. Primeiro exemplo é a mulher cananeia. A filha dela está terrivelmente endemoniada e ela precisa da ajuda do Senhor. Capítulo 15, versículo 21. Quem encontrou, diga graças a Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Olhem todos para cá, vamos entender essa primeira fase da fé. A pessoa que ela quer buscar por uma cura, e nesse caso da mulher cananeia, era a filha dela que estava enferma, estava endemoniada, e ela pede a ajuda do Senhor. E o que o Senhor vai dizer para ela aqui? Grande é a tua fé. Entenda bem, apesar daquela mulher ter uma grande fé, o que foi que ela recebeu? A cura da sua filha. Mas a salvação, ela recebeu? Não, ela recebeu apenas a cura da sua filha. Então esse é o primeiro estágio da fé. A pessoa, ela vai na igreja para buscar uma bênção, e muitos hoje pregam nesse sentido, amados, para receber um carro, para receber uma casa, sim ou não? Mas, amados, se a pessoa não prosseguir em buscar o Senhor Jesus, fica só nisso, e não recebe a sua salvação. Recebe até a sua bênção, recebe, mas não recebe a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo diz: há diferentes fé. Pessoas acreditam de uma forma e pessoas acreditam de outra forma. Então o que nós devemos buscar? Claro, devemos buscar a nossa bênção, a nossa cura, mas não é só isso. Então você vai analisar nessa manhã em que estágio você está. Será que você está na igreja apenas para receber a tua bênção? Vamos ver o segundo estágio da fé. Quem entendeu até aí? Amém? Vamos ver. Livro de Atos, capítulo 19. O segundo estágio da fé. A fé para receber a bênção e também a salvação, não só a bênção. Atos capítulo 19, procure. O apóstolo Paulo estava pregando na cidade de Éfeso. E a igreja de Éfeso era uma grande igreja. Logo após, né, ele pregar, ali criou-se uma grande igreja. Aqui foi logo no princípio, né? Capítulo 19 de Atos, procure o versículo 17. Amém? Diz assim: chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém, amados? Então, quando o apóstolo Paulo começa a pregar nessa cidade, claro, ele vai encontrar dificuldades. Olhem todos para cá. Olhem para cá. Ele vai encontrar dificuldades, mas a Bíblia diz que Deus age de uma forma poderosa. E ali há grandes milagres e sinais. E as pessoas, vendo todos aqueles prodígios, e como o apóstolo Paulo pregava naquele lugar, as pessoas começaram a se converter. E a Bíblia diz que eram tanto judeus como gregos que habitavam naquela cidade. E o que eles faziam? Confessavam os seus pecados e deixavam as suas práticas para trás, e entregavam as suas vidas para o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que tinham pessoas ali que praticavam artes mágicas, o ilusionismo. Então eles queimavam os seus livros. O que é que simboliza isso, amados? Que eles deixavam para trás os seus pecados para buscarem a Deus e receberem a salvação. Porque o apóstolo Paulo pregava não só a bênção, claro, porque a Bíblia diz, amados, que até se as pessoas tocassem em alguma roupa do apóstolo Paulo, eram curadas. Havia nele um poder de Deus tremendo. Deus agia na vida do apóstolo Paulo de uma forma tremenda. Mas o apóstolo Paulo deixava claramente que era necessário também que as pessoas entregassem as suas vidas para o Senhor Jesus. Não adianta a pessoa receber a sua bênção e continuar a praticar o pecado, porque vai perder a salvação. O próprio Jesus pregou isso, falou: olha, não adianta você conquistar o mundo e perder a tua alma. Ainda no capítulo 19, versículo 11, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Amém? Então esses homens também, vendo o apóstolo Paulo pregar ousadamente e vendo grandes sinais, quiseram também expulsar demônios. Mas, amados, ninguém faz nada, ninguém faz a obra de Deus sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus. Então, quando esses espíritos malignos se arremessavam contra aqueles homens, trouxe um grande temor sobre o povo. Eles viam sinais, viam maravilhas, porque tem pessoas que até acreditam que não existem demônios. Não existe demônio não. O inferno é aqui. Não, amados, existem sim, existem demônios sim. A Bíblia diz que Jesus muitas vezes expulsava demônios. Você viu aqui que o apóstolo Paulo,
Os espíritos malignos se retiravam quando ele passava em qualquer lugar. Amém? Então, esse é o segundo estágio da fé, para que você não só receba a tua bênção, mas que você entregue também a tua vida para o Senhor Jesus. Olha o que o próprio Jesus falou a respeito desse assunto. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Eu quero até mesmo que você grife esse versículo na tua Bíblia, tá bom? 14, 33. Evangelho de Lucas. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Diz assim: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar é deixar para trás, é deixar o pecado, deixar a velha vida, né, de pecados, e buscar apenas agora agradar a Deus. E vamos ver ainda Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Então ele diz: olha, não é todos que simplesmente dizem que crê em Jesus, porque, como nós falamos, as pessoas vêm na igreja para buscar uma bênção porque creem. Não é que não creem, mas aquilo que nós estamos analisando nessa manhã, há diferentes formas de crer. Ele diz: olha, aqueles que creem, aqueles que receberam ao Senhor Jesus, eles vão sim ser tratados agora, vão se tornar filhos de Deus, aqueles que receberam ao Senhor Jesus. Amém? E a terceira fase, pastor, vamos ver então. Eu quero que você abra no Velho Testamento, livro do profeta Jeremias. Essa terceira fase da fé não é para todos, tá bom? Essa fé aqui é abandonar tudo e viver pela fé. Não é para todos, são para poucos. Aquela pessoa que tem um chamado. Capítulo 1, versículo 1 também. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Olhem todos para cá. Jeremias, ele era da família de sacerdotes. Amém? Preste bem atenção nisso. Ele teria um futuro promissor, uma vida abençoada, uma vida cômoda. Por quê? Porque era da família de sacerdotes, e ele com certeza já estava também se preparando para ser um sacerdote na casa do Senhor. Mas o que a Bíblia diz? Que Deus o chama para outro ministério, o ministério de profeta. Ele seria um sacerdote, trabalharia na casa do Senhor, mas não era isso a vontade de Deus para a vida dele. A vontade de Deus para a vida dele era que ele fosse um profeta. E a Bíblia diz que é Deus que constitui uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para mestres. E é interessante, amados, que dentro do coração de Jeremias ele tinha até o desejo de continuar aquele trabalho, porque era assim que funcionava naquela época. Os filhos dos sacerdotes, eles também seriam sacerdotes, já tinham aquele chamado, já tinham até como profissão, ele seria também sacerdote. Então a vida toda daquele jovem era se preparar para o futuro, né? Ministrar no lugar do seu pai. Então passaria de geração para geração. Versículo 2: a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá,
até o fim do ano, 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor lhe disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Desde o começo, Deus deixou bem claro para Jeremias que a vida dele não seria fácil. Ele vivia no meio de pessoas incrédulas, até mesmo dentro da igreja, sacerdotes, levitas, homens de Deus já haviam esquecido o que era servir a Deus, e isso trazia uma grande indignação para o Senhor, e o Senhor estava prestes a trazer o juízo sobre aquela cidade, e constituiu a quem? A Jeremias. Ele perdeu a sua família o desprezou, os seus amigos o desprezaram, a sua própria cidade desprezou aquele homem. Por quê? Por causa do seu chamado profético, de pregar a palavra de Deus. E quando você tem um chamado, olhem todos para cá, por favor. E quando você tem um chamado para pregar a palavra de Deus, e quando eu digo pregar a palavra de Deus, não a palavra do homem, mas pregar aquilo que Deus manda que você pregue, você não vai agradar a todos, com certeza. Porque muitos hoje pregam para agradar as pessoas que estão na igreja, mas nem sempre aquilo que Deus quer falar é aquilo que você vai querer ouvir. E muitos na igreja querem receber o quê? Querem que seja pregada a bênção. Olha, você vai receber a tua bênção, e você vai crescer, e você vai conquistar. Não é assim que funciona? Você vai crescer, você vai conquistar, você vai receber a tua bênção, sim, se você obedecer a palavra de Deus. Então, desde o início, Deus falou para ele: Jeremias, não temas. Olha, você vai encontrar dificuldades, mas eu vou estar junto de você. Então, Jeremias, prega a minha palavra e não se preocupa. Então, esse chamado para largar tudo e viver apenas pela fé, nem todos recebem esse chamado, são poucos. Eu trabalhava no escritório de contabilidade até um dia desse, mas Deus falou no meu coração para que eu deixasse o escritório. Então nem todos têm essa predisposição para deixar tudo, e nem todos também têm esse chamado. Amém? O mais importante é que você esteja nessa segunda fase aqui da fé. A fé para que você receba a tua bênção, né? E também para você receber a tua salvação. O mais importante é isso. Não só receber a bênção, mas também entregar a tua vida para Jesus e ter a tua salvação. O que mais? As pessoas que entregam a vida para Jesus se batizam nas águas, buscam o batismo com o Espírito Santo, são dizimistas fiéis na casa do Senhor, são pessoas que têm compromisso com a obra de Deus, são membros de uma igreja. É muito importante tudo isso, amados, que você seja membro
Por quê? Para que você possa ter a cobertura espiritual da igreja. Ninguém é um cristão independente ou que faz por conta própria. Não funciona. Não queira ser uma pessoa, eu vou para a igreja A, depois eu vou para a igreja B, eu vou para a igreja C. Não funciona assim. Você deve ser membro de uma igreja, deve ter compromisso naquela igreja. Por quê? Para que você também coloque os teus talentos em prática, para evangelizar, para trabalhar com os jovens da igreja, para trabalhar com as crianças da igreja, para trabalhar na administração da igreja. Isso você pode fazer sim, e você tem um talento para isso. Amém? Então aquelas pessoas que o apóstolo Paulo pregava para elas, abandonaram tudo e começaram a trabalhar na igreja. É óbvio, tinham os seus empregos, tinham as suas vidas seculares. É óbvio, claro, você deve ter o seu emprego, é bênção de Deus, mas deve ter também um compromisso com o Senhor, na casa do Senhor, colocar os teus talentos em prática na casa do Senhor. E eu quero finalizar lendo a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então o que você deve fazer nessa manhã é analisar, é fazer uma autoanálise. Em que estágio da fé você está? Você deve estar, amados, no segundo estágio, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Eu vou ler esse versículo e logo após vamos fazer uma oração, tá bom? Quem já encontrou o capítulo 13, versículo 5, diga graças a Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. E eu falo da fé, essa fé, né? De entregar a vida para Jesus, de receber a tua bênção. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Amém? Então o que é que o apóstolo Paulo está pedindo para as pessoas que moravam em Corinto, as pessoas daquela igreja? Olha, examinem a sua fé, façam uma autoanálise, e se a tua fé está no primeiro estágio ainda, se você só vem buscar bênção na casa do Senhor, olha, se converta e entregue a tua vida para o Senhor Jesus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Amém? Fiquem todos de pé e vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus. Aplauda bem forte ao Senhor nessa manhã. Graças a Deus.